Eu agradeço. Você não falou, assim, quem quiser conhecer mais o seu trabalho? Isso. Então, aí, no caso, tem uma história assim, né? Eu tenho um site, né, que foi um presente de um amigo, que, no caso, antes era homepage, né? Então, aí eu comecei com a homepage, né? Aí o Edson Machado, que é um grande amigo, aí ele já mudou, aí depois ele pediu as meninas que trabalhavam no escritório lá com ele para fazer preparar um site, e ele pensou, pô, todo mundo te chama de curte, pô, vamos buscar esse domínio, né? Aí conseguimos o domínio público, curte.com.br. Aí na época o pessoal tem uma doceria no Leblon que se chama Curte. Na época eles queriam também, mas o domínio público é de quem chega primeiro, né? Aí ficou, né, isso daí. Aí eu tenho um site que é o curte.com.br, que não está sendo mais mexido por hora. Eu tenho o Face, né, que quem entrar no Face e colocar Kurt Helmut, que é KURT HELMUT, né? O único negro que vai aparecer com esse nome sou eu, então é muito fácil, né, de achar, né? No Face, isso também no Instagram, é botar Kurt Helmut, eu vou aparecer, porque se você me achar em um, a foto é em todos, a mesma foto. Então acho que é uma forma de me ver. E você estiver me acompanhando, você vai ver que eu sempre coloco o local que eu vou estar participando na linha do tempo. Então pode até, se for perto, pode ir lá me observar, me ouvir, né? Desculpa, mas essa foto que você está usando, se não me engano, foi a que eu fiz lá no lançamento da Poxa Ferrari. vida. Não, mas, pô, Não é ela? a gente tem que usar o que chama atenção, né? Mas o lançamento da Ferrari. E tipo assim, eu tinha fotos, né? Tipo assim, o que eu faço com as fotos? A princípio eu usava fotos minhas. Aí teve um amigo que fez, aí ficou, que é fotógrafo, hoje em dia ele mora em Portugal, o Daniel Matar. Aí ficou um tempo o Daniel, né? Aí depois ficou um tempo o China, né? O Márcio Muratório, que vai estar me ouvindo, lá do bairro, que tirou uma foto maravilhosa. Porque tem uma coisa que eu escutava muito isso dos irmãos negros, né? Que eram atores, né? E falava o seguinte: fotografar o negro, né? É diferente porque tem uma questão da luz. Tá? Então, muitas pessoas te fotografam bem e não tem essa ideia, né? Mas tem uma questão da luz que é diferente, Tem. né? E essa luz valoriza. Então, tipo assim, o China lá do bairro não tinha essa ideia, talvez o Paulo tenha, o Daniel talvez lá também tenha, só que o China ficou por um tempo, eu fico até cansar, né? E do Paulo tá desde a época daqui do Campo de São Bento. Do Campo de São Bento, né? E vai ficar um tempo. Aí se pintar uma outra foto que eu acho assim, cara, sabe, tá muito legal, né? Pode ser, e pode até ser que seja até uma outra foto do Paulo, porque ele tá sempre nos eventos fotografando. Mas essa daí foi assim. Realmente ficou boa, ficou boa. Pô, a luz, pô, sabe? Eu tenho um lance, você está falando um lance que eu vou aproveitar, né? Porque, claro, fotografia é luz. Isso. Sem luz, sem foto. Então, quando você vai fotografar o negro, você tem que fazer o quê? Você tem que primeiro focar a pele do negro. Você vai tirar o rosto do negro. Isso. O rosto do negro, se tiver num localzinho mais escuro como estamos aqui agora... Isso. Cara, a máquina vai focar, ela vai dar o sinal ali de que está no foco. Agora você bate, a foto está escura. Isso. Agora, depois o que faz? Aí tem um pós-processamento no Photoshop usando o filtrozinho sem falsificar a imagem. Aquela lá não, porque tinha luz, né? Aí, isso, era a luz natural, né? Aqui nós estamos num quarto escuro. Isso. E a luz, a lâmpada além de fraca, dá para o meu lado, não está para o seu. Para o seu lado que tem a sombra. Isso. Então eu vou ter que pegar essa foto, botar no Photoshop, lembrar visualmente do seu rosto, para eu chegar lá e não falsificar a foto.
mas eu vou tirar a sombra, porque senão o seu rosto vai ficar escuro. Certo, certo. Mas é um lance legal. E agora, muito mais legal ainda, quando eu vejo as pessoas usando a minha foto. Não, tem, mas tem é outras lógico. pessoas usando. Eu sei disso, eu sei disso. Eu sei disso. Não. E teve agora uma que você tirou, que eu achei bacana, que tem a questão da luz, e por trás é um verde. Que o verde você deu uma desfocada, desfocada, que ainda valorizou ainda mais o rosto. Pô, achei bacana. Né? Você participa daquele sarau no Horto, lá do Barreto? Eu participo, que agora mudou o nome, né? Agora é o Sarau do Canto do... Canto do Poeta. Sarau Horto Canto do Poeta, isso. Tem a Renatinha, que é uma das organizadoras, que ela mora no bairro, super simpática, né? Que agora faz parte do coletivo de mulheres, né? Que a Fernanda está tocando. Nós estivemos lá domingo passado, né, Paulo? Foi sábado. Foi sábado? Sábado. Foi sábado, ele tava, isso, eu falei com você. Eu falei com você. Falei com você. Foi onde ele está falando essa foto que eu fiz. É verdade. E você também tirou uma foto que eu tô de fundo, que na realidade o foco da foto não sou nem eu, né? É quem está de frente. Isso. Que é aquela Benedicta. Isso. Só que você dá uma valorizada nela e assim tu vai, mas quem tá no meio, que até um amigo que eu até mandei aquela foto para ele, cara, só apareceu o lance do cabelo do cara, a fisionomia que dá para perceber que é o cabelo branco, mas ficou, ele no meio também te deu uma valorização ferrada. E você tá lá no fundo. Muito legal aquela foto, muito legal. Foi no Horto. Você viu o comentário que a Lucilane fez naquela foto? Essa foto é que você está falando? Não. Do Silene não, da menina que está na frente. Não, a Lucilane fez um comentário sobre essa foto. Tá. Que tá aquela cantora Benedicta, eu nunca consigo lembrar o nome dela, eu não sei o que, aí não consigo guardar. Nilzilene. Mas ela... Que é a Lucilene Benedicta. Isso, a Lucilane, ela fez acho que foi a Lucilane, sim. Essa foto é muito bacana. Ela fez um comentário dizendo que aquilo ali era uma obra de arte. Muito caramba, legal. Aí fiquei olhando a foto de novo. Eu mandei pro casal que estava lá. Mandei para ele. Realmente ficou legal. Eu fazia muito na época das manifestações, né? 2013, 14 e acho que é 15 ainda. 15 nós fomos também, né, André? 2015 na greve. Que o grande lance que você estava falando do workshop, né? Que pode mexer. Mas ali o que eu achei bacana é que ali foi o seu olhar que bateu com a luz natural, tá vendo? Muito pouca coisa você talvez tenha mexido ali. E, sabe, foi um momento assim, tu pegou um lance, uma obra de arte aquilo ali. Porque tem fotos, aquilo ali eu mexi pouco, né? Normalmente eu mexo pouco, mas o que eu estou dizendo, chamando a atenção, é exatamente porque você falou. Você fotografar um negro é uma coisa diferente de fotografar um branquelo. O branquelo tem luz demais até da conta. E a coisa do cabelo branco do cara ainda valorizou, branco, né? Com um pouco de luz ele estando ali no meio. Então eu já vou fotografar, já imaginando, não interessa agora ser um negro não, pode ser o branco. Isso. Quando teve aqui o Vitor Hugo Rosa com o Adair Júnior, os dois são brancos. Quer dizer, negro, mas pele branca. Né? Certo. E nessa mesma situação. Então eu já fico imaginando, pela ausência, pela pouca luz, como eu vou regular para depois ter o mínimo de trabalho possível na pós-produção do Photoshop para que a foto saia o mais fiel ao momento. Então você já pensa nisso antes de. Isso. Não, então realmente tem essa coisa. E essas fotos que eu fazia, porque quando eu boto as fotos ali, você vê que eu assino embaixo na imagem. Eu não assino na foto para não queimar a foto. Isso. Fica lá embaixo. E comecei a botar muito também, porque uma vez me deram um esculacho, cara. Foi aquele aniversário de 60 anos do Marco Valença. Aliás, o Marco Valença também já esteve aqui, o poeta Marco Valença. Ele me chamou para fazer as fotos do aniversário dele, que foi no Teatro Municipal. Aí eu fui publicando as fotos, botando. Aí tem uma amiga dele, e ela começou a elogiar muito as fotos, né? E depois ela falou, e onde é que está o nome do artista? Quem é o nome? Falando para mim isso, né? Sabendo que as fotos eram minhas. Eu falei, eu assino lá embaixo na margem. Mas tem que botar visível, porque é importante que saiba a arte, a sua arte, não sei o quê. Eu aumentei um pouquinho o nome,
Certo. Não, porque eu acho legal o seguinte, eu tirei uma foto sua, o que é importante? É aquele momento da foto. Isso. Eu não posso botar nada ali dentro, então eu queria aquela margem branca e boto meu nome lá embaixo. Se precisar, tiro o branco, tiro meu nome e a foto está ali. Né? Como se eu fosse chegar numa horta para colher uma cenoura, lá na horta, eu deixar a marca do meu coturno pisado lá dentro do solo. Pô, eu estraguei a horta, né? Isso. Então eu deixo a foto sempre branca. E no lance das manifestações eu nem assinava. Não, participei, porque tinha tonelada, pena que perdi todas. Todas essas fotos. Mas tinha fotos maravilhosas das manifestações. E eu avisava para todo mundo, olha, essas fotos aqui pertencem às manifestações, não são minhas, é para ser usada. Só não vai assinar embaixo, né? Lógico. Certo. Mas fica domínio público, né? Mas é isso, né? Então, agora a outra coisa que você estava falando, que eu queria comentar também, você falando de estar aqui com a gente. Rapaz, eu e o André, a gente fica aqui a cada fim de semana desse que a gente recebe alguém, você não tem ideia da maravilha que é a gente estar em casa, receber as pessoas como estamos recebendo você, de ouvir toda a sua história, fazer o lanchinho lá dentro, bater papo, a gente passa um... Olha, você chegou aqui, era 3 e pouco, não era nem 4, né? Isso. Era 3 e 20 para as 4, Isso, uma por coisa aí, assim, assim. né? Que horas tem? Hoje que aconteceu, eu também tenho um compromisso. 19 horas em ponto. Você vê há quanto tempo nós estamos aqui e uma tarde agradabilíssima. Isso. Então, além... Isso aqui é nós, né? Quem estiver vendo o vídeo, desculpe a parte egoísta, porque isso aqui é só nossa, né? Mas a gente está passando para as pessoas também o seguinte, dá para a gente ser e estar de forma diferente. Dá para ser e estar sem estar entrando na proposição consumista desse dia a dia que é massacrante. Dá para a gente ser e estar falando de poesia, contando história, ou falando de literatura, ou falando até, não é o meu caso, óbvio, não vai ser o meu caso, mas se fosse, né, de falar de ciência, porque eu não sou cientista, então não posso falar. Mas já teve aqui o Zé Glauco, que é cientista, a gente já fez acho que 3 participações, né? 2 com certeza, acho que foram 3, foram 3. Ele foi um dos primeiros a falar aqui, ele chamou para o que ele publicaria no Alfarrab, depois ele teve de novo e depois ele veio falar até da cirurgia, do problema do câncer. Então acho que foram 3 vezes. Então o Zé Glauco é cientista. Mas a gente conversa horas e é agradabilíssimo do mesmo jeito, né? Então fica uma proposta, fica uma coisa marcada, mostrada de que dá para a gente passar os nossos fins de semana, o nosso dia a dia de forma agradável, recebendo amigos, falando de cultura, de poesia, de caminhadas. Uma outra coisa que nos seus textos que me passa um pouco, eu vou dizer, mas não é exatamente isso, claro, acho que você até chegou a falar também, pela uma coisa meio crônica. Mas não é uma crônica, porque você, quer dizer, a crônica aceita também a escrita pela ficção, certo? Mas quando você pega, por exemplo, uma letra, cara, uma letra... É a letra que vai lá para a estante. Pô, essa letra, ela vai para a estante. Isso. Quer dizer, você conta uma história de uma letra, quer dizer, é uma crônica. Que estava ali por conta da sujeira, né? Ela ganha vida no mundo. E sorte, porque ela poderia ser sugada pelo bueiro. Como o bueiro entupiu, ela teve uma sorte da estante, entendeu? Ela teve a sorte de encontrar a linha. Aí depois ela tem essa coisa da estante e tem um... Mas ela tem outra sorte. Que ela foi vista pelo Kurt. Justamente. Porque se fosse vista por outra, ela ia na correnteza. Seria a letra morta, em vez de ser uma letra viva. Virou um né? poema, virou um poema. Virou um poema. Então, outra coisa assim que eu acho fantástica, uma coisa também que você falou, né? Que isso eu percebo em todas as suas apresentações, essa serenidade na fala. É uma coisa muito boa. Mesmo na escrita também. Tem uma... Eu me lembro que uma ocasião, um amigo, né, ele era daqui do Rio, né, eu já falei nele no início, e ele foi... passou nesse concurso que a MTV fez na ocasião, passou ele e a Astrid.
para ser DJ da MTV, né? E ele sendo lá DJ lá, aí começou a criar algumas situações. E nesse momento morreu aquele William Boros, né? E ele, pô, curte, a gente vamos estar fazendo um programa aqui que eu vou falar de William Boros, eu vou comprar a bebida que o William Boros gostava. E aí eu conversando com um amigo, esse que vê essa questão dos meus textos, que me dá um suporte bacana, o Wagner Leroux. Aí o Wagner que falou, pô, o cara era da geração beat, o cara, sabe, fora de série. Aí eu fui pra lá. Aí eu só falei pro cara o seguinte, pro Cazé, pô, Cazé, seria interessante eu conhecer alguma coisa do cara, pra ter uma... Aí ele foi e pegou um filme baseado, né, num livro que o William Boros escreveu. E tem um momento que o cara fala assim, escrever é uma coisa muito séria, né? E ele sempre andava pelas ruas, ele escrevia, e no fim de cada dia ele aparecia sempre saindo de uma lixeira, né? Mas mesmo ele saindo daquele momento, como ele no auge da doideira dele, ele sempre tinha essa coisa clara que escrever é uma coisa muito séria, né? Porque quando você escreve e você solta, né? Embora não seja mais seu, mas existe uma responsabilidade de quem vai ler, né? Você pode, né, levantar um astral como pode diminuir, né? Isso pode acontecer de forma que você não tenha consciência, mas é legal ter consciência com o que você escreve, com a responsabilidade que um texto seu, né, ele pode bater, né, com o jovem, e a partir de você incentivar ele a escrever, né, não necessariamente da forma que você escreve. Eu me lembro que tem um amigo que já se foi, que ele falava o seguinte, porra, Curte, o grande lance é o seguinte, você não deve, tipo assim, tu viu uma criança, né, a criança está contando uma história para você que você está sentindo desde o momento que é a maior mentira, né? Mas ela está contando e você está vendo que é uma mentira, mas ela está dando toda uma forma. Então, se você vai ali e fala para ela, para de fazer isso aí, porque isso aí é mentira, não quer... você corre o risco de estar castrando a possibilidade de uma grande escritora ou escritor, porque ele vive da ilusão de criar situações, mesmo que sejam fictícias. Então, isso começa desde pequeno também. Então, quando você fala para uma criança, primeiro tu deixa ela contar a história, depois tu pode até conversar com ela, mas naquele momento nunca interrompa, né? Porque ela está desenvolvendo uma coisa que, de repente, você está diante de um grande escritor ou escritora. E é bem isso mesmo, né? Porque ela está ali, né, usando a imaginação, a criatividade, está contando. E fora também o prazer da criança de contar, isso, né? Então imagina se você corta aquilo. Né? Você corre o risco. E é bem típico da criança, né? O método faz de conta, ela não quer saber se é verdade, se é falso, se é mentira. Isso. Ela está contando caos. Isso né? é verdade. Então deixa. Realmente. Você viu aquele filme do contador de história, o Roberto Carlos? O brasileiro, Roberto Carlos, que ele teve até no Jô Soares. E a história dele virou filme, né? Então, ele era garoto de rua. E aí vem uma francesa para o Brasil que vai desenvolver uma pesquisa e acaba adotando ele. E aí ele está de pequeno, né? Aí ele já devia estar na pré-adolescência, aí não me lembro direito. E caminhando com ela, tem um cara, um camelô, numa praça, vendendo, com a banquinha dele, vendendo caneta. E o cara dizia que aquela caneta tinha sido usada, eu não sei se foi pela princesa Áurea, eu não sei, mas tinha sido uma dessas grandes personalidades. Eu acho que foi a princesa, eu acho que foi ela que assinou, que usou para assinar a Lei Áurea, não sei o quê, e vendendo, né? Aí ele estava lá olhando, não sei se ela comprou uma para ele, mas eu sei que teve uma história de alguém que comprou a caneta e depois que comprou ele quis trocar a caneta por uma outra caneta.
o mesmo cara. E o garoto viu aquilo. Aí quando o garoto viu aquilo, ele falou, pô, mas peraí, esse cara tá mentindo. Porque tem um monte de caneta, então essa caneta não pode ter sido usada para assinar, né? Nem se tocou que na época não teria caneta, né? Isso. Mas o interessante dessa história foi o seguinte, a francesa diz para ele o seguinte, não, ele não está mentindo, porque na verdade o que ele está vendendo não é caneta, ele está vendendo história. Bacana. Ele é um contador de história, ele estava vendendo histórias. Muito legal. A caneta é só um objeto. Certo. Você ficou ali, ouviu a história, você gostou da história que ele contou, você foi lá e comprou uma caneta, você vai guardar uma memória da história que ele contou. Então são essas coisas que, assim, que eu acho que também são fascinantes e que ali, claro, é um camelô, né, de história. Certo. Mas é um contador de história. Né? Como eram os realejos. Certo. Vendedor de sonho. Né? O Chico Buarque chegou a compor aquela música maravilhosa, Estou Vendendo um Realejo. Então, eu não sei, eu acho que dentro ainda do que você falou, né, de repente você vai cortar, mas aquilo pode ser uma coisa que o garoto amanhã pode desenvolver como um grande escritor ou sei lá, qualquer outra coisa. Ou pela imaginação, pela criatividade, acaba se desenvolvendo mais nesse lado mais artístico. Isso, com certeza. Não dá para cortar. E outra coisa, a gente falou muito também lá no Momento Café, né, e aqui você estava falando de novo, o cuidado, né, essa responsabilidade com a escrita. Eu tenho texto, confesso, né, eu tenho alguns poemas e as prosas, então estão numa linha bem mais forte, né, bem exortativa mesmo, sempre tentando manter o lirismo, porque é uma coisa que eu converso muito também com o João Aires. A nossa realidade está crudelíssima. Mas, se a gente orar, você ainda vai ver beleza. Então, em sabendo que a realidade está cruel, do que eu vou falar? Do cruel, pura e simplesmente, ou vou tentar, mesmo que eu fale do cruel, mas tentando trazer uma beleza? Porque é preciso enxergar o belo. É preciso enxergar o belo no humano. É preciso saber que, por mais que a humanidade tenha sido quase que um projeto fracassado, mas ainda existem humanos belos. Belos, eu digo, não é naquele conceito de belo que muita gente tem mania de ficar achando que o que Platão falou do belo, que o belo é o belo. O belo, às vezes, pode ser um monstro, pode ser o horroroso, pode ser o tétrico, pode ser qualquer coisa. Mas o belo é a maneira que o artista encontra de traduzir aquela ideia de forma bela para que você possa ler e ter a melhor concepção daquilo que o artista quis dizer e que aquilo possa interferir em você para não despertar o monstro e o horroroso do leitor ou do visualizador, no caso da foto ou das artes visuais, né, de forma geral. Mas que você possa retirar daquela monstruosidade o cerne da coisa que o artista quis dizer. O que o artista quis dizer é que isso podia ter sido de uma outra forma. Como você vai ler os poemas épicos. Não, como você vai ler os poetas que retratavam as guerras. As guerras antes tinham poesia, hoje não dá nem tempo. Apertar um botão, blum, acabou. Não existe mais, nem na guerra, olha que absurdo que eu estou dizendo, né? Mas eu estou dizendo que as guerras antigas tinham ainda algo de poesia, porque era homem contra homem no campo de batalha. Hoje em dia, é avião soltando bomba. Não, então, zerou qualquer possibilidade. Então, quando eu falo dessa questão de trazer o belo, não é você ficar pensando naquela imagem da ninfa maravilhosa, bela. Não, nada disso. Vou falar de novo, também já citei isso várias vezes. A obra Guernica, do Pablo Picasso, aquilo é uma monstruosidade. Mas a maneira que ele teve de trazer aquela monstruosidade naquela pintura dele, toda... né? É a mais bela maneira que ele encontrou de dizer daquela coisa trágica e perpetuar aquela tragédia para que aquilo não se repita. Né? Então, achei muito importante, né, quando você chama a atenção do cuidado com a escrita, para que, de repente, a pessoa que receba a sua escrita não tenha meramente a desilusão da coisa.
possa entender de uma outra forma. E por aí, se eu continuar, eu vou falar muita coisa, Certo. então eu encerro aqui. Mas é isso, cara. Eu estou satisfeito. Também. Foi muito bom também. Muito legal. E aí o Armazém de Quinquilharias e Utopias, Paulo de Carvalho, André de Carvalho, agradece Eu sou a grato por presença, isso. a participação. Muito obrigado mesmo, de coração. E dividir com a gente essas histórias. E deixar sempre a porta aberta aí para a hora que precisar, quiser. Bacana. Não, só diz que Armazém, estamos aí. E aí, no caso, você bota isso para as pessoas... Eu vou editar, esse aqui vai demorar um pouquinho, porque eu tenho os vídeos de ontem, né? Que Não, eu mas sei, filmei. mas quando você coloca, como que... Eu marco você. Porque para mim botar lá, para essas pessoas tomarem... Ah, sim. É que eu publico Passar o no link, canal. né? Eu publico no canal lá do YouTube. Aí do canal eu compartilho no meu perfil. Isso. Quando eu compartilho no meu perfil, eu marco você. Ah, Você tá. vai ser avisado que eu publiquei você.